Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, março de 2025. Lá no catálogo da Amazon Prime agora tem um filme que se chama Experimentos Macabros, que eu descobri uma particularidade. Diz que na Rússia, quando ele foi lançado lá em 2019, ele foi vendido, né, na tradução, no título que eles deram lá, como uma continuação, como parte da franquia só lá dos Jogos Mortais, porque tem mesmo todo aquele ambiente de torture porn, se passa em um hospital abandonado, todo nojento, gosmento, cheio de sangue e melequinhas, tá? O gore existe, mas não é assim grande coisa, porque ele é de baixo orçamento. Mas aproveitaram aquele clima sujo, né? E com aquelas pessoas sendo torturadas lá, tudo, como um filhote da franquia só. O que eu acho estranho é, com tanto gore, com tanta coisa, tanto assim, né, mal feitinho, mas tudo bem. Tem uma hora lá que uma das personagens tem a boca costurada. Depois não fica nenhuma cicatriz, não? Bom, isso é uma das coisas que poderia dizer sobre esse filme, que é assim, alguém teve uma ideia para uma virada e foi só que esse filme teve, porque quando tem a virada depois, você fica com um trilhão de perguntas que não são respondidas em um filme que poderia ter sido, sei lá, um segmento de alguma antologia de, sei lá, 30 anos atrás. Mas vamos ver antes de falar mais sobre esse filme, que me deixou um pouco com raiva, porque eu fiquei vendo um monte de coisas sem acontecer nada depois, não me explica nada. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu até farei uma sessão de spoiler para dizer qual que é a grande virada desse filme porcaria aí, tá? Então é assim, moço e moça acordam em um hospital abandonado e tem um tiozão lá, uma espécie de, sei lá, Russell Crowe, um pouquinho mais magro, que é o médico maluco, é o torturador. Então, tem 90 minutos o filme, 1 hora e meia. Porque a virada vem nos 5 minutos finais, né? Então é assim, durante 1 hora e 27 minutos, o que você vai ter é essas personagens que a gente nunca vai saber antecedentes. Tudo bem, fará sentido isso, é a única coisa que o roteiro acerta, mas assim, né? Grande coisa. Ninguém tem antecedente. O que você vai ter durante 1 hora e 20 é esse médico fazendo coisinhas com essas pessoas, torturando e como se estivesse operando, fazendo não sei o quê. Essas pessoas, às vezes com chance de escapar, sem aproveitar essa chance. Tem uma hora que elas efetivamente escapam. Ah, tá dando spoiler, né? Porque tem que ter, senão não tem história, né, gente? E assim, tomando atitudes estúpidas ao invés de acabar logo com esse cara e ficam assim, sabe aquelas coisas? Dá uma pancadinha na cabeça, em vez de moer o cérebro daquele cara que já estava aprovado que não desistia fácil, não, aí sai correndo. Então é assim, durante 1 hora e 20, você vai ter 27, você vai ter ações repetidas. De tortura ou daquelas pessoas se relacionando com aquele médico maluco, ou cara maluco, ou o que quer que ele seja, e ele se relacionando com essas pessoas, falando um monte de groselha, porcaria, tá. E B, dessas pessoas tentando fugir desse cara, sempre tomando decisões abestalhadas, tá? Podendo escapar das situações, mas não o fazendo. Por quê? Porque o filme precisava comer tempo, porque precisava ter 1 hora e maldita meia para dar um filme. Por isso que eu falei que ele é só uma ideia de virada que alguém teve e que, sei lá, poderia ter funcionado numa daquelas antologias daémicas, ou sei lá.
tá? Então, e aí depois, ao final, você vai ter a grande virada. E aí, quando tem essa grande virada, você vai perguntar: por quê? Como? Pra quê? É só isso que você está me dizendo? Aí é que poderia começar um filme ou não. É assim, é só para ter uma virada do nada, tá? É, uh, assim, só se você gostar de um torture porn, de um filme desses tortura, né? Tipo, é, só Jogos Mortais, Hostel, sabe que a pessoa tá lá e indefesa e arranca o dente, não sei o quê. Só se você gostar desse tipo de coisa, sem ser primeiro time, porque é terceira divisão. Porque assim, é bem amador, é bem ruim o filme, tá? Então, nossa senhora, que bobeira! Porque daí quando termina, você fala, ah, não acredito, gente. É isso? E aí, agora eu vou entrar na sessão de spoiler, tá? Tudo bem? Na verdade, gente, esses dois, moço e moça, eles foram construídos, tipo Frankenstein, aquele médico é tipo de um Dr. Frankenstein. Naquele hospital lá, ele construía essas pessoas, ele a partir de pedaços de outras, tanto é que tem uma piada quando eles estão no hospital no final, que eles conseguem escapar do médico, tal, e matá-lo, eles vão para o hospital e aí a médica, a polícia, não sei o quê, não, mas não tem as impressões digitais da sua mão e da outra das suas mãos são diferentes. E aí, em 3 minutos, eles conseguem então contar para você essa história. Esse médico estava construindo pessoas, né, a partir de pedaços de corpos. Então, Dr. Frankenstein. E qual que é a piada? No final eles levam alguém, né, com aquelas roupas todas assim de hospital lá para não pegar infecção, levam para uma sala e alguém coloca a plaquinha Senhor e Senhora Frankenstein. Termina numa piada. Nossa, eu ri tanto dessa piada. Que engraçada. Com cara de palhaço eu me senti. Porque daí você fica, por que aquele maldito louco, médico, ou sei lá o que, estava fazendo isso? E se ele estava fazendo isso, por que ele tratava aquelas pessoas então? Ah, porque ele era louco, Roberto. Tá, mas por que ele fazia? Como que ele fazia? Qual que era o método? Não, é um roteiro de merda. Eu tô na sessão de spoilers agora, então eu me dou o direito de falar palavrão, inclusive porque esse filme é uma merda, né? Eu me senti assim, ai, uma hora e meia vendo aquilo para ter essa virada. Que tô bem, se eu não tivesse tomado meu tempo, e sei lá, se eu tivesse 14, 15 anos também, se fosse uma daquelas antologias da Êmicas, aquelas antologias britânicas, tá? Com uma música legal, né? Fazendo. Vocês, mas não, do jeito que foi feito, e eu ter suportado aquela 1 hora e 27 minutos daquela gente feia, que não trabalha bem, com aquele ambiente horrível, para ter essa virada estúpida, que não explica nada, que coloca um monte de questões e que, né, me diz em termos dramatúrgicos, algum idiota teve uma ideia para uma grande virada e só fez isso e não pensou em merda nenhuma. Então me deixou bravo o filme, tá? Então a única coisa que acerta esse roteiro é, agora eu entendi porque que não deu nenhum. Eles têm uns flashbacks, alguma coisa assim, mas você não entende a vida pregressa daquelas duas pessoas. Não porque elas eram construídas. Mas aí eu podia ter entendido outras coisas, né? Nossa, ou eles estavam querendo uma franquia, primeira parte de uma franquia. Felizmente parece que não foi para frente, né? Porque nunca mais ouvi dizer que houve segmento nesse projeto aí. Afe Maria. Tchau.